Olá. Então, é um prazer para mim estar aqui na companhia, né? Agradecendo a oportunidade da nossa irmã Alessandra, para a gente poder estar compartilhando um pouquinho aqui junto no canal Portal da Ascensão. Então, hoje eu vou abordar um pouquinho sobre algumas situações, algumas coisas que estão acontecendo durante a transição planetária, né, com os nossos corpos, aqui com os nossos corpos sutis, chegando até os nossos corpos físicos, né. Então, mais uma vez, né, agradecendo aqui pela oportunidade de poder estar com vocês. Espero que isso possa ser contribuição para bastante gente. Então vamos lá, né? Se fala muito que nós estamos fazendo esse processo de transição planetária, né? Indo de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E a gente fala muito sobre esses assuntos, sobre esses conceitos, mas muitas vezes a gente não observa o que está acontecendo com os nossos corpos, né? Com o nosso corpo. E a gente observa, né, ao longo assim, dos dias, conversando com todas as pessoas, que todo mundo está sentindo diversas sensações no corpo físico, diversos sintomas, né, que a gente sempre chama de sintomas da ascensão, né? Então, eu acredito que muita coisa que está acontecendo, a gente possa entender um pouquinho melhor, né, trazendo esse conteúdo. Pois bem, nós estamos fazendo, né, as nossas atualizações nesse momento, nesse exato momento que a gente está vivendo, em duas coisas principais, né, que são hormônios e DNA, né? E quando a gente fala em hormônios e DNA, nós logo pensamos, né, naquela troca de base carbono para base cristalina, né? Eu vou explicar aqui um pouquinho como que essa descida energética, né, essa atualização ocorre dentro dos corpos sutis, chegando no nosso corpo físico, né? Pois bem, então, durante os estudos que a gente vai fazendo, a gente estuda os 7 principais corpos que compõem a nossa estrutura, vamos dizer, bioelétrica aqui encarnados, né? E o primeiro corpo sutil é o corpo átmico, né? Que é conhecido também como a centelha divina, né? A parte onde se concentram as informações mais diretamente ligadas ao nosso eu superior, né? Depois vem o nosso corpo búdico, né? O segundo corpo, que seria o nosso banco de dados da consciência, né? É onde, vamos dizer, se armazenam todas as informações que compõem o nosso ser, esse que está encarnado hoje aqui, né? Depois nós vamos continuar descendo em corpos sutis com o mental superior, né? Onde fica a vontade e a imaginação, né? Entrando nos nossos processos mentais. A gente desce mais um pouco e vai chegar no mental inferior, que é onde ficam os 5 sentidos e a nossa inteligência, né? Eles ficam armazenados, trabalhando nesse corpo sutil. Depois desse a gente vai para o corpo astral, que é a sede das nossas emoções. Então você, aqui com esses 3 corpos, mental superior, mental inferior e o corpo astral, né? A gente vai ter o nosso sistema mental emocional. Então, esses 3 corpos e os seus desdobramentos, né, em níveis e subníveis, eles constituem o nosso modelo de inconsciente. Ou seja, é deles que brotam os distúrbios que desarticulam ou perturbam o equilíbrio da nossa personalidade. Então é ali que isso acontece. E quando a gente vai hoje, né, observar a movimentação toda, é como se nós todos tivéssemos que estar com o mental e o emocional bem regulado, né, para poder continuar, né, sempre fazendo todo esse processo de transição. Depois a gente vai para o duplo etérico, que é onde seria a sede dos chakras, né,
o nosso automatismo vital, ele funciona ali já, trazendo para o próximo corpo, que é o corpo físico, o corpo somático, que é onde a gente realmente somatiza tudo isso, onde a gente experiencia, é no corpo físico, né? Então, quando você pega e pensa em energias, né, em atualizações e tudo mais, essas energias, elas vão começar a descer esses corpos, né, etéricos. Elas vêm descendo, descendo, e aí vão entrando pelo nosso corpo físico através dos chakras, né? Então, descendo pelos chakras, cada chakra ele tem uma ligação direta com alguma glândula, né? Quando a gente pega os 7 principais chakras, eles vão ter, todos eles, uma ligação com alguma glândula, e essa glândula ela é responsável por alguns sistemas e órgãos. Então você vê que ali começa a distribuição, vamos dizer, mais efetiva de DNA e hormônios dentro de tudo isso, né? Então vamos lá. Continuando essa descida, a gente pega então o primeiro chakra, né, o coronário, diretamente ligado com a nossa glândula pineal, né? Muito se fala dessa glândula, né, até em função de toda a participação nela no meio mediúnico, né? Então a pineal, a glândula diretamente ligada com o nosso chakra coronário. Depois a gente vai ter o chakra frontal com a glândula da hipófise, né? Descendo um pouco mais, pega o nosso chakra laríngeo, diretamente ligado com a glândula da tireoide. Ali na altura do coração, nós temos o chakra cardíaco, que se liga com a glândula timo. Bem importante também, é como se fosse um supercomputador, né? Nessa região já inferior do nosso corpo. Depois nós vamos ter o plexo solar, ligado à glândula do pâncreas, no nosso chakra umbilical, ou também sexual, né, ligado com as glândulas sexuais reprodutivas. E por fim nós vamos ter o nosso chakra básico, ligado com as glândulas suprarrenais, né. Só para dar uma ilustração aqui, pegar um desses chakras, né, quando você fala, por exemplo, em pâncreas, tá? Então eu vou ler aqui isso. O pâncreas ele é ligado com o sistema digestivo, fígado, baço, estômago, intestino delgado. Ele regula também a pele e a parte da coluna superior. Então você vê que essa descida, né, ela começa lá em cima nos corpos sutis, vem descendo e regulando, né? Não dá para a gente esquecer também toda essa região da coluna vertebral e da medula, pegando outras glândulas também, né, como hipotálamo, regulações também no labirinto, né? Então, só para dar uma explicada aqui de como que essa descida energética e hormonal ocorre, né? Então você vê que quando isso vai entrando no nosso sistema, chegando já no nosso corpo físico, vão ocorrer transformações, né? Então essas transformações que vão levar informações diferentes para cada região, para cada glândula, para cada local, né? Então, dando um exemplo, assim, você vai ter informações hormonais chegando lá na pineal, diferente do que chega lá na timo, lá no pâncreas. Então são todas atualizações conforme o sistema esteja preparado ou necessitando, né? Então, hoje nós temos muitas pessoas que estão sofrendo, né, com toda essa carga energética de atualização, bombas hormonais, desregulagens hormonais, né? Ciclos, por exemplo, em mulheres que estão alterados, muita coisa modificando nos homens, afinal, em todos nós, né? Todos nós estamos passando por essa transformação, né? E a gente pega também essa parte de DNA, também sendo alterada, modificada. Isso também depende muito de cada ser, de como que é cada ser, né? Porque quando a gente fala em ser, nós estamos falando exatamente essa palavra, porque nós não estamos falando do humano, estamos falando o ser, a composição do ser, mas do encarnado hoje ela é feita por duas partes, né? A gente vai ter, vamos dizer, duas heranças. Nós vamos ter a
a nossa herança genética e a nossa herança ancestral. A herança genética são as informações que você recebe, né, da própria alma. Lá na mônada, onde a sua alma foi criada, você tem essas informações que elas vêm para o seu ser, chegando no seu corpo físico. E depois você vai ter a outra parte que compõe o seu ser, que são as informações que vêm pelo DNA, né, da ancestralidade, que aí a gente entra em pais, avós, bisavós e etc. Né? Até quando vê lá atrás a gente chega em nós mesmos novamente. Né? Pois bem, então isso é o que está ocorrendo hoje. Né? E por que está ocorrendo isso? Né? Toda essa transformação, toda essa modificação. A gente sabe que a transição de Gaia do planeta Terra ela está sendo feita de uma forma diferente. Né? Muitas vezes se fala um movimento até mais inédito. No sentido de que muitas vezes foram feitas as transições em outros planetas, aqui na volta, né, da onde nós estamos, no quadrante da galáxia, né, no braço de Órion, onde, vamos dizer assim, o ser desencarnava e ele retornava para o planeta, né, para a vida, ele reencarnava atualizado. E aqui no planeta Terra, né, em Gaia, nós estamos fazendo essa experiência de nos atualizarmos de forma encarnada. E isso não pode ser feito de uma vez, né? Você receber toda a carga hormonal, toda a carga de DNA, de alteração de uma vez, então é feito de forma gradual. E como que isso acontece? Né? A gente fala muito em flashes solares. Nós temos dois meios que a energia, né, trabalha para fazer essas transformações. Uma delas são flashes que vêm direto do nosso Sol central, Alcíone, né? Esse flash ele vem e chega direto na nossa magnetosfera, entrando e começando as transformações. Né? São cargas muitas vezes bem potentes. A outra forma são flashes também que vêm do Sol central e eles chegam no nosso Sol. Aliás, esses flashes eles chegam em todo o sistema solar, porém alguns desses flashes, quando atingem o nosso Sol, eles provocam as explosões solares. Essas explosões elas vão para todos os lados, né? E algumas delas se direcionam ao nosso planeta, ou seja, o Sol faz suas explosões e quando ela é direcionada ao nosso planeta, essa energia vem forte, né? E então ela acaba entrando na nossa magnetosfera, a gente chama isso de ejeção de massa coronal, né? O EMC, aquele. E então isso também entra e acaba atingindo todos os seres bioelétricos que estão vivendo no planeta, inclusive o planeta, né? Então todo mundo, tudo que é vivo aqui, está passando pelo seu processo, pela sua atualização. Então tem dias que a gente sente um pouco mais, tem dias que a gente sente um pouco menos, né? O que nós chamamos geralmente de os sintomas da ascensão, né? A gente pode citar vários deles, né? Enjoos, a gente pode citar tonturas, mal-estares, né? Perca daquela noção de espaço-tempo, zumbidos no ouvido, que mais? É uma série, né? Diarreias, alteração de ciclo, as mulheres devem estar percebendo bastante isso, alteração de humor, e aí por diante, né? São muitos os sintomas que nós estamos passando, presenciando, né? Pois bem, e aí tem outros dados interessantes nisso, né? Quando nós vamos trazer aqui para a nossa vida, para a nossa realidade mesmo, né? Pegar assim, pô, mas o que está acontecendo? Porque tem muita coisa rolando que no nosso dia a dia que a gente vai vendo, que a gente vai presenciando, e ainda não se tem assim uma explicação lógica total, né? Do que se passa, do que, vamos dizer, a própria medicina não encontra muitas vezes muitas explicações para diversos casos, né? Então, só para também explicar aqui para o pessoal, né, eu acabo fazendo as minhas conexões e um dos seres que me auxilia bastante aqui é o Dr. Alonso, né?
E então, seguidamente, o Dr. Alonso acaba me explicando algumas coisas dentro de todos esses processos de atualização, de tudo que está acontecendo, e muitas vezes eu acabo, então, compartilhando. Então, essa foi a ideia também hoje de compartilhar aqui com o pessoal, né, do Portal da Ascensão, também com a Alessandra, algumas dessas informações trazidas por ele, né? Então vamos lá. Alguns dados assim que ele acabou já passando para mim, né? A gente tem um grande aumento no número de casos, né, de doenças autoimunes. É como quando você pega, aliás, dá para citar até algumas outras, né, doenças autoimunes, sempre aquele gráfico subindo, né? A gente vai ter também casos de autismo subindo. A gente pode entrar nesses casos de depressão, ansiedade com níveis lá em cima também. A gente vai ter uma série de outras coisas, né? Crianças começando a falar de uma forma bem mais tardia do que era antes de costume. Então eu vou tentar explicar um pouquinho dessas coisas que ele acabou já me passando para vocês, tá bem? Então vamos lá. Entrando primeiro nas doenças autoimunes, né? O que acontece? Estava tentando ver, porque apareciam para mim muitas pessoas que eram diagnosticadas com isso, porque eu acabo trabalhando também com apometria, né? Então chegavam muitos casos assim, fui verificar algumas coisas e estou com uma doença autoimune, né? E então, até que um dia ele começou a me explicar de uma outra forma, tendo uma outra visão disso, né? Então, geralmente, como nós estamos fazendo essas atualizações, envolve muitos hormônios, muita coisa que o seu organismo ele estava acostumado de uma forma e agora é de outra, né? Então, as pessoas começam a apresentar esses sintomas de ascensão e rapidamente, né, vão buscar uma consulta com um médico. Esse médico vai pedir alguns exames. E aí começam a ter alguns aspectos, né? Vamos lá. Primeiro que não tem nada externo atacando essa pessoa. Não tem um patógeno, não tem nada que venha externamente. Então já se vai que é um processo lá interno, né? E muitas vezes quando não se tem uma conclusão, um diagnóstico, vamos dizer, cravado, né, definitivo, se entende que é um processo interno, um ataque interno, né, autoimune que está ocorrendo ali. Só que o que o Dr. Alonso me explica é mais ou menos assim. Nós vamos ter, às vezes, algumas regiões do nosso corpo que elas já estão um pouco mais atualizadas, elas já estão vibrando com uma energia um pouco diferente, e outras ainda não. Então o que vai ocorrer ali? É como se essas regiões diferentes do corpo, uma delas faça um ataque na outra, porque não entende ainda aquela energia. Então se entende isso como um processo autoimune, e na verdade né? Quando a gente busca também esse grande aumento de intolerâncias alimentares, também está atrelado a isso. Por quê? Porque são energias que estão trabalhando de forma diferente ali e não se reconhecem, né? É a mesma coisa, fazendo uma analogia, que você pegar um sisteminha de um computador, de um celular, e colocar um arquivo e um outro que não é compatível. Eles não vão formar ligação ali dentro, né? Então, o que o Dr. Alonso explica é que quando esses casos, provavelmente esse processo ele é transitório. Basta aquela região que ainda não está atualizada naquela energia, ela faça também esse movimento e essa, vamos dizer, doença autoimune, ela tende a ir sumindo, se esvaindo, né? Então, por isso que seria um processo transitório. É lógico, né, pessoal, que não dá para a gente pegar, né? Eu, por exemplo, não sou da área da saúde, então não dá para a gente pegar assim, não, tudo que aparece hoje é isso, né? Mas é uma explicação que a espiritualidade traz para isso. Então, lógico que vão ter muitas pessoas que realmente vão ter doenças autoimunes, mas talvez muitas tenham esse processo transitório de atualização dos seus sistemas, né? Isso que o Dr. Alonso sempre me passa, referente a isso, né?
A gente vai ter também toda essa alteração hormonal, né, ocorrendo sempre, sempre de forma que não bate mais ciclos, aí as pessoas vão lá, buscam exames e tá tudo normal, tudo certo, né, mas ali no sistema físico há uma discrepância, não está funcionando como sempre funcionou. Também tem a ver com esses processos de atualização até ela se estabilizar, né, até ela se centrar. Eu acho que quando a gente vai conversar diretamente com as pessoas, muitas delas vão realmente entender que passaram por isso e hoje está estabilizado. Algumas estão dentro do processo ainda, né? Então isso tudo vai ocorrendo. Nós estamos subindo o nosso quociente energético, expandindo o nosso ser, e essas transformações elas são todas necessárias, né? Aí quando a gente vai entrar em alguns outros aspectos, né? Pegando, por exemplo, essa grande crescente, né, em sistema, aliás, em depressão e ansiedade, né, que envolve o sistema mental e emocional. Quando a gente pega a depressão, que espiritualmente é você ficar revivendo situações que já ocorreram no passado. E quando você pega a ansiedade, que é você ficar projetando sempre o futuro, né? Ou seja, há uma falta nas duas situações de estar no presente. Isso tem total a ver com o sistema mental e emocional, buscando junto também essa parte, né, das heranças que vêm tanto da nossa alma, né, genéticas, quanto da ancestralidade, que foi citado um pouco antes, né? Então, nesse quesito também estamos ajustando. É aquela coisa que a gente sempre comenta, né? Nós queremos todos ir para 5D, se fala muito nisso. E quando você faz uma autoanálise, uma reflexão de como que é o seu ser, principalmente nesse quesito mental, emocional, nesse sistema, a gente analisa assim, o que dá para levar para 5D e o que precisa ficar. É aquela, como se a gente estivesse fazendo uma malinha, né? Então, por isso que isso também tá, vamos dizer, em evidência, né? Esses ajustes do sistema mental e emocional. E aí, até queria puxar uma particularidade do que também foi passado para mim, que aí entram os pleiadianos, né, com essa força maior nesse momento. Por quê? Porque quando a gente fala em seres adâmicos, em estrutura adâmica, né, os pleiadianos eles têm uma estrutura adâmica muito parecida com a nossa, principalmente quando se pega esse sistema mental e emocional. Lógico, né, não é igual, eles são seres que já têm outras vibrações, mas por eles terem uma estrutura adâmica muito similar à nossa e já terem feito esse processo, que eles conseguem contribuir nisso também. Então nós estamos também fazendo altas liberações massivas, né, no nosso sistema mental e emocional. E por que a importância, né, da gente estar abordando lá sobre corpos sutis, onde somatiza, como somatiza, né, como que tem essa descida de tudo, de todas as informações, até chegar no corpo físico, somático, onde realmente as coisas acontecem, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui de aonde as emoções vão parar, né? Como se elas fossem se alojar, tá? Só para não vou, eu tenho aqui toda a tabela disso, mas eu vou dar alguns exemplos de algumas, tá? Quando a gente pega, por exemplo, o fígado, tá? Emoções como ira, amargura, culpa, ódio e ressentimento, eles vão somatizar nesse órgão, ou seja, se alojar nesse órgão, né? Quando a gente pega, por exemplo, o baço, tá? Ansiedade, desespero, nojo, nervosismo e preocupação. Tá? Vesícula, quanta gente não tira vesícula, né? Depressão, frustração, indecisão, pânico, coisas que a gente tem como certeza também. Tudo se aloja, né? Chegando nesses órgãos, né? A gente pode pegar aqui outros, né? O intestino, né? Esforços não reconhecidos, angústia, pena, insegurança, alegria demasiada, vulnerabilidade. Então, só para dar alguns exemplos, mas isso vai chegando nos órgãos. Então, você vê que quando a gente está atualizando todo o sistema, essa parte mental e emocional, ela precisa também estar muito bem ancorada, né? Precisa estar também modificada e regenerada. Então, por isso que a gente vai fazendo isso também.
para complementar, né, o que talvez seria interessante para quando nós tivermos todos esses sintomas da ascensão, fazer, né, é aceitar esses processos para que a energia entre, né, deixar eles fluírem, acontecerem. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para amenizar, né? Aterramentos, que é colocar o pé na terra, na grama, na areia, cuidar da alimentação, ter uma alimentação mais alcalina, cuidar para não comer muitos alimentos que vão deixar o sistema ácido, né, que isso vai chegar no sangue, esse grau de acidez. Se entregar a esse processo, né, ir para a natureza, fazer as conexões com as energias femininas de Gaia, né? O planeta Terra tem uma energia feminina. Então, quanto mais você se conecta com a natureza, botar, né, fazer aterramentos, ir para a natureza, para a praia, para a água, enfim, você vai conseguir amenizar, né, tudo isso. Mas os sintomas, eles vão ocorrer, né? Vão ocorrer de qualquer maneira, então você só ameniza, né? Vai transitando, vamos dizer, de uma forma mais suave, né? Pois bem, então a gente já abordou um pouco sobre algumas transformações. A gente pode entrar também num outro quesito que aumentou bastante, né? Devido também à transição que o Dr. Alonso explicou, Alzheimer, né? Espiritualmente, Alzheimer, ele está ligado. Por isso que a gente não pode pensar sempre os assuntos espirituais de forma estática e sim dinâmica. Nós somos seres com diversas experiências e essas cargas todas, de todas essas experiências, elas vêm até a gente, né? Principalmente nesse sistema mental emocional. Quando você fala em Alzheimer, os casos também subiram bastante, né? Espiritualmente, o Alzheimer é você ter tantas decepções que você quer esquecer. Então, quando isso vai somatizar no físico, você realmente começa a ter um processo de esquecimento, né? Então, isso está atrelado a ter tanta decepção, é como se a sua alma, ela entende algumas coisas, mas aqui no físico, tentando controlar pelo mental, vendo as situações de uma forma diferente, essas decepções, elas são tantas que você prefere esquecer. E não só dessa vida, esse conglomerado passado junto. Então começa a somatizar no corpo físico também esse processo de esquecimento. Então, por isso que às vezes seria interessante tratar o Alzheimer tratando dessa parte mental emocional e não propriamente só fazer um processo com hormônios, né? Mas, como eu disse, isso ainda cabe à ciência aqui do nosso planeta, né? Entender. Então, hoje ainda é feito muito tratamento nesse sentido, mas espiritualmente seria essa a visão, né? Então, a gente já falou aqui sobre doenças autoimunes, já falou um pouco sobre depressão, ansiedade, já falamos também um pouco sobre o Alzheimer, né? Então, a gente poderia agora falar um pouco sobre também outros aspectos que estão aumentando bastante entre crianças, né? Quando a gente vai buscar, por exemplo, todo esse crescimento de casos de autismo, né? Eu esses dias estava conversando com um neuro, né? Um médico, um neuropediatra, na verdade, e ele estava me explicando que aproximadamente 10 anos atrás, a taxa de autismo ela era de 1 para 10 mil, né? Hoje, nos Estados Unidos, ele me passou que essa taxa estava 1 para 79. E quando eu fui verificar depois, essa taxa já está mais baixa novamente. Ou seja, então, 1 para cada 60 e poucos nascimentos vai ter um autismo ali no meio, né? Então, eu lembro que o Dr. Alonso ele havia me explicado em outras oportunidades que o autismo ainda, pela ciência aqui, não se concluiu o que ele realmente é, mas que ia se chegar lá, tá? Então, tentando explicar, né, o autismo, a gente teve uma leva, né, de seres que vieram, vamos dizer, apresentar isso. Depois a gente teve uma leva de seres que vieram assentar essa situação,
fazer, vamos dizer, a sociedade, a comunidade planetária entender essa situação de uma forma diferente. E agora vem a terceira leva que eu quero explicar, né, que são os regeneradores deles mesmos, em massa chegando. Mas para isso eu queria só falar um pouco antes sobre essa linha de seres, né, índigos, cristais, arco-íris e diamante, né? Embora muitas vezes se confunda isso, no sentido de pessoas acharem que isso é uma origem cósmica, né? E, na verdade, isso é um tipo de frequência, de aura que vibra aqui. Ou seja, o ser ele vem para cá com uma frequência, e essa frequência, algum médium, alguém enxerga uma cor. Por isso que o índigo ele tem essa cor índigo em aura, né? Mas a gente tem exatamente nessa ordem uma, vamos dizer assim, uma escala evolutiva. Índigo, cristal, arco-íris e diamante. Quando a gente pega lá pelos anos 70, 80, esses seres eles sempre tiveram por aqui, tá, pessoal? Só que teve algumas levas de encarnações em massa deles. Então lá pelos anos 60, 70, mais 70, 80, a gente teve uma grande leva de índigos encarnando aqui. Depois, ali pelos anos 90, a gente teve os cristais chegando em massa. Anos 2000, aliás, os cristais 90 e 2000, tá? De 2010 ali, um pouco antes até, começou a vir em massa para cá os arco-íris e agora estão encarnando os diamantes em grande massa. Então esses dois, arco-íris e diamante, geralmente são os que constituem esse grande aumento de casos de autismo e outras peculiaridades nas crianças hoje, né? Então, mas o porquê isso, né? Porque eles têm uma outra rotação vibracional muito mais acelerada. É como se os nossos corpos hoje, a estrutura do corpo humano hoje, ela ainda é muito defasada para a vibração que eles já têm, eles já possuem essa rotação. Tá? Então, como nós estamos fazendo essa subida energética também aqui no planeta, e eles também têm essa propriedade mais inata neles, né? Embora todos tenham, de fazer autorregeneração, então tende a chegar algum momento que eles já comecem a se estabilizar, né? Porque são seres inteligentíssimos. E isso tudo o Dr. Alonso acaba me passando, e provavelmente nós, ainda como sociedade, né, como ciência, não estamos ainda tratando eles da forma bem correta, né? Porque ainda, vamos dizer, não se sabe bem ao certo o que é tudo isso. Então, isso o Dr. Alonso também me explicou. Seres diamante hoje encarnando em massa, com rotações, diamantes e arco-íris, né, com rotações bem diferentes da estrutura que o nosso corpo ainda comporta. Então, por isso esse crescimento, né? E eles vão fazer as suas regenerações também, né? Então, claro que cada caso é um caso, cada criança é uma criança, mas a gente observa e acompanha todo esse desenvolvimento que eles vão tocando para frente agora, né? Tem uma outra coisa também que esses dias eu estava questionando, né? No sentido de tá aumentando muito, assim, as crianças no sentido de demorarem a falar, demorarem a desenvolver coisas que, se você pegar, né, eu tenho 35 anos, se você pegar a minha geração, outras, era rápido que se aprendia a falar, que se aprendia a caminhar ou a fazer uma série de coisas, né. Quando a gente vai pegar esse assunto da fala, né, o que o Dr. Alonso ele me disse, né? Você imagina assim, Henrique, que hoje a humanidade ela está caminhando da comunicação falada para uma comunicação telepática, né? Nós estamos caminhando para isso. Eu acredito que muitos dos que vão ver esse vídeo já conseguem ter alguma coisa dentro disso, da comunicação telepática. E agora você imagina então seres que eles já se comunicam dessa forma, tendo que fazer um processo reverso e voltar a desenvolver um tipo de comunicação que já era, como é que a gente diz, ocioso, né, para eles, já era defasado. Então eles têm que fazer esse caminho de volta.
Então, observem, a maioria das crianças se comunica já por telepatia. Tá? Eles já fazem isso de forma bem automática e bem ampla. Porém, eles demoram mais a desenvolver a fala. Então, assim, o que eu queria trazer com isso é para todos os pais que forem assistir esse vídeo, né, para que tentem se conectar e entender seus filhos. Porque a sociedade, muitas vezes, ela tem essa visão de que existe um padrão perfeito. Só que a nossa sociedade ela não entende ainda de forma ampla e geral essa coisa de que somos seres multidimensionais, que vamos trazer muitas características e muitas informações disso tudo, né? Então, o meu compartilhar um pouco disso que o Dr. Alonso traz aqui para mim é justamente para a gente poder explorar tanto os nossos potenciais como os potenciais das crianças também, porque o mundo ele vai evoluindo, né? O planeta vai evoluindo, então muitas formas que a gente tinha lá atrás de ver as coisas, elas já estão modificadas, já caminharam para processos diferentes e outros ainda estão caminhando, né? A gente fala em muita situação, né? Por exemplo, profissões do futuro. Hoje, eu lembro até de conversar com outras pessoas que têm mais essa comunicação espiritual, cerca de 80% das profissões que nós teremos no futuro, elas ainda nem existem. Então você imagina todo o caminhar que nós vamos fazendo tanto como humanidade tanto quanto sistema, né? Nosso próprio sistema. Nós estamos na 5ª raça adâmica aqui, em atualização, indo para a 6ª. Então, tudo isso tende a ter transformações, inclusive os entendimentos de tudo isso que vai se passando, de tudo isso que vai acontecendo, né? Então, a gente vai observando também, né? Temos vários índices, ressonância Schumann, uma série de outras informações onde nós conseguimos monitorar os movimentos que o planeta vai fazendo, né? Então, hoje o que eu queria compartilhar aqui com vocês era isso. Agradecer a todos que vão assistir esse vídeo, em especial a Alessandra, né? Pela oportunidade de poder vir aqui dividir um pouco com vocês e que a gente possa também compartilhar mais vezes, né? E a gente vai seguindo, todos nós juntos, dentro desse caminho, dentro da nossa ascensão. Tá bem, pessoal? Então, gratidão, namastê e até a próxima. Um abraço.